Irmãos, é sempre bom a gente se ajuntar aqui para louvar a Deus e dar a Ele devido serviço que nós prestamos a Ele. Quando a gente se reúne para comunicar a Sua palavra, para a gente fazer orações. Nós somos a igreja do Deus vivo para expressar isso em reunião quando nós nos congregamos. Então, este domingo, nós viemos mais uma vez para isso. E aos domingos pela manhã nós estamos olhando cuidadosamente os conselhos que o sábio rei Salomão tem compartilhado aos seus discípulos em sua ditosa velhice e experiência da vida debaixo do sol. A gente tem ocupado nosso tempo durante algumas semanas e eu venho dizendo para vocês que no meio das exposições deste livro de Eclesiastes, duas expressões precisam ser muito bem compreendidas e estão contidas em todo o livro e elas se repetem o tempo inteiro, vários ensinos voltam novamente, porque também faz parte do que é o cotidiano. Então, os escritos inspirados deste observador da vida, do contrário das experiências que a gente vive, os conselhos que a gente tem aí fora, os conselhos que a gente retira daqui, são conselhos de fato inspirados. Se a gente não olhar com estas lentes, a gente vai pensar que estamos diante apenas de um homem velho, frustrado, desventurado, desanimado, pessimista quanto à vida, e este livro de sabedoria ele não tem este propósito. O propósito deste livro é a edificação do povo de Deus. O intuito é levar os nossos pensamentos para Deus, aquele que está acima do sol. Embora a gente viva uma vida comum, uma vida debaixo do sol, o intuito deste livro e a meditação do mesmo é que as nossas mentes sejam elevadas para Deus. Então, duas expressões se repetem muito aqui no livro, de forma massiva. A vida debaixo do sol. Tenho repetido muitas vezes essa expressão e continuarei repetindo ela ao longo da exposição até o final, são 12 capítulos. E o que significa isso? Para ficar mais claro para os irmãos. Vida debaixo do sol é a investigação que Salomão faz das experiências da humanidade, que o mundo atravessa, que as pessoas atravessam no percurso de sua existência. Então Salomão está fazendo a observação do cotidiano natural, do dia a dia, da vida. E aí a gente se encontra nesses conselhos. A gente acaba topando com essas coisas, porque realmente é a observação que ele fez naquele período, mas que se encaixa perfeitamente a todos nós. E também ele observa tais tendências e inclinações que as pessoas normalmente têm na administração da vida. A gente vai vivendo a vida, precisamos administrar a nossa vida, e a realidade é que quando nos deparamos com o que Salomão está falando e tratando, a gente encontra consolo em Deus. Outra expressão que vocês estão ouvindo sempre aqui é vaidade, correr atrás do vento. Vaidade e correr atrás do vento é o sábio rei mostrando com propriedade que os nossos anseios naturais, sejam eles quais forem, na vida, se bem quistos de forma pragmática. E o que é isso? Pragmatismo. Pragmatismo é quando a gente é um recurso filosófico ou um pensamento filosófico, irmãos, que leva as pessoas no seu cotidiano a tomarem tal causa, tal efeito, ou o que seja da vida como seu fim em si mesmo, viver em função daquilo. Então, normalmente nós somos atraídos a viver uma vida pragmática em alguma área da nossa vida, fazer com que aquela área da vida ela se torne seu fim em si mesmo. A gente vive em função dela, a gente acorda em função daquilo. Pode ser um sonho, pode ser um desejo, pode ser uma expectativa, pode ser uma coisa física, uma coisa palpável, um carro que você comprou, sei lá, um carro que você quer trocar. Às vezes as pessoas são atraídas a viver de maneira pragmática. E Salomão usa o termo vaidade para dizer que vivermos em função de coisas efêmeras e transitórias da vida, independente do seu valor ou futilidade, no final eles se mostrarão como vapor, como neblina. A vida não se sustenta com pragmatismo. Tá bom? A vida não se sustenta com pragmatismo.
ao final se mostrarão sempre como vapor e neblina. Então, facilmente as coisas dessa vida se desfazem, não permanecem. Está aqui hoje, não está mais. E no último sermão, intitulado como o Soberano Senhor do Tempo, antes da Páscoa, nós paramos na Páscoa para mensagens temáticas, e aí eu volto hoje em Eclesiastes, e no último sermão que tivemos, o título foi Soberano Senhor do Tempo. Salomão introduziu o capítulo 3, verso 1 ao verso 8. E na soberania, falando de Deus, mostrando que Deus governa todas as coisas, estabeleceu o tempo debaixo do sol para todas as coisas. Você vive a sua vida e Deus já pré-estabeleceu todas as coisas. E eu mostrei para vocês que Deus escreveu a história, a humanidade, nossas vidas, de um ponto para o outro. Vocês lembram? De um ponto ao outro já está definido, mas não é somente um ponto A e ponto B. O meio também já está preenchido. Nós não conhecemos além da curva, mas nós vamos conhecendo a vontade soberana de Deus de um ponto a outro e o meio. Toda a nossa vida já está escrita pelo Deus soberano. E Ele escreveu cada ato da nossa vida para a glória do seu nome maravilhoso. Também as nossas vidas em determinado momento têm os seus ajustes e o seu tempo fixado por Deus. Ele é soberano e governa todas as coisas. Então terão dias que você vai ter que saber sorrir, vai ter dias que você vai ter que chorar. Então tem dias que Deus determinou para que sejam dias de choro. Tem dias que Deus determinou para que sejam dias de sorriso. Eu mostrei para vocês também que Jesus Cristo é o exemplo disso. E Ele viveu aqui entre nós, viveu a vida debaixo do sol, e Ele curou muitos aflitos, Ele fez milagres, ressuscitou mortos. Os evangelhos estão aí provando a vida ministerial de Jesus. Teve momento que Jesus abraçou, foi abraçado, mas também teve dias que Ele teve que ficar mudo, calado, que Ele não pôde fazer um milagre. Ele entrou em uma cidade e Ele não pôde fazer muitos milagres, diz a palavra, porque havia incredulidade no coração daquele povo. Não era falta de poder divino, mas Deus escreveu assim, e o Filho de Deus seguiu o curso que Deus escreveu. Então, na humilhação do nosso Senhor Jesus, quando viveu aqui entre nós, Ele provou na sua própria humanidade que o ser humano tem limites e que nós encontramos entraves, e Cristo encontrou entraves, encontrou rejeição, encontrou aplausos, mas encontrou também uma cruz para carregar. E na nossa vida, Deus determinou as coisas e não excluiu o seu próprio Filho bendito. A vida segue, meus irmãos, a sua vida segue, e ela segue o fluxo da linha que Cristo determinou. Nada que acontece na nossa vida acontece por um acaso. A vida segue, como eu disse, o fluxo da história, desde o início ao fim, e nosso Deus é soberano e glorificado. No parágrafo de hoje, que nós iremos analisar, juntamente com o pregador e observador da vida, ele vai falar de ansiedade. Vai falar de ansiedade, e o título é Ansiedade pela Vida, Ansiedade pela Eternidade. E vamos ver como ele apresenta este tema para nós. Abram comigo e fiquem de pé, por favor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 ao versículo 15. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem que regozijar-se
e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de seu trabalho, de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tira. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Bem, Senhor, eis a tua palavra, nos dê clareza, abre nosso coração, e nós possamos nos curvar aos pés do pregador, que é a tua palavra, e receber, Senhor, a tua edificação nesta manhã, como ouvintes obedientes da tua santa palavra. E por favor, Senhor, te peço, me guie na explanação, para que seja claro e conciso para os meus irmãos, para que haja edificação na igreja, Senhor, e haja santa reverência para a tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Podeis sentar, amados. Verso 9 e 10, o sábio rei retoma um importante tema. Vocês lembram que ele já falou sobre o trabalho, mas ele retoma também. Trabalho faz parte da nossa vida diária. Trabalho não é só um momento. Vocês estão trabalhando nesta hora. Trabalho é parte da vida contínua. Ele já introduziu, mas ele volta ao tema. Mas ele quer nos mostrar uma perspectiva. Perspectiva de pessoas que sofrem por ansiedade em meio à produtividade. A ansiedade mora muitas vezes na ânsia pela produtividade. Todos vocês querem produzir. Todos vocês querem ser pessoas produtivas. Do mais novinho ao mais experiente. Temos essa ansiedade natural. Queremos ser produtivos, queremos dar resultados. Isso é inato, faz parte da nossa natureza. O problema é como nós administramos isso, irmãos. Como levamos isso. Como a nossa vida, ela tem os seus caminhos dentro disso. Vamos parar um pouco para ouvir Salomão e ver como ele nos ajuda a salvar-se da produtividade desenfreada que nos leva à ansiedade, que nos faz afogar. Ele diz no verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? É uma pergunta emblemática. E no verso 10 ele diz, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. A pergunta que Salomão faz à sua audiência traduz terna ansiedade que os homens têm pela produtividade. Naturalmente, nós vivemos a vida debaixo do sol e estamos sujeitos, irmãos. Nós vivemos a vida, a produtividade está aí, nós precisamos ser produtivos e vivemos a vida debaixo do sol com essa realidade de sujeição. Podemos estar sujeitos a sofrer ansiedade pelo trabalho ou pela falta do mesmo, quando não é uma coisa é outra. Quando temos, estamos ansiosos, quando não temos, ficamos ansiosos. E é como produzir, em sermos competitivos, mundo globalizado que a gente vive, um mundo extremamente consumista, competitivo, exige de nós, exige emoção. E nessa ansiedade desenfreada que todos vocês vivem, que todos vocês atravessam, inclusive eu, ministério também traz ansiedade, vida laboral traz ansiedade, tudo pode concorrer para isso. Nessa ansiedade de produtividade, nós podemos adoecer. Nós podemos, irmãos, falhar, não dar o resultado como esperávamos. Também a falta do trabalho não é bom, porque muitas vezes a gente não tendo o que fazer, adoecemos também. Com emprego ou sem emprego, via de regra, sofremos. Aí a gente se sente impotente, com ou sem, incapaz, com ou sem. E o mesmo quando não conseguimos galgar aquilo que planejamos ou que ansiamos para a vida, pode desencadear muitas coisas em nosso coração, em nossa vida e cotidiano. Pense comigo, um homem que trabalhou a vida inteira,
que a vida inteira acordou com o galo cantando. A rotina sempre foi aquela mesma. Solta da cama, ele é crente, então ele faz a sua oração, medita em um texto sagrado, a Bíblia que está ali à cabeceira da sua cama, entrega seus caminhos a Deus, ainda com o dia clareando. Ele toma aquela ducha fria para ajudá-lo a despertar, veste seu uniforme. Na casa já tem aquele cheirinho de café passado, a esposa que já levantou bem cedinho para preparar a primeira refeição dele. Uma rotina. Ele vai ao quarto, faz um cafuné nas crianças, beija sua esposa, toma aquele gole de café que ela preparou, sai para mais um dia produtivo. Isso ele faz há décadas, religiosamente, categoricamente. No entanto, chegou o dia de sua aposentadoria. Chegou o dia da quebra da rotina. E ele fica ansioso, se sente estranho, lhe falta alguma coisa. A quebra da rotina gerou nele um anseio pela produtividade. Ele não está mais produzindo como antes ele produzia. Ele se encontra ansioso agora. Há uma certa fadiga no seu coração, nas suas emoções. Realmente, geralmente, muitas vezes acontece isso com quem se aposenta. O mesmo também pode acontecer com você que está lutando agora, se capacitando, se preparando, investindo tempo, suas emoções, o seu suor, a ponto de vista de se estar preparado para aproveitar as oportunidades. Nós devemos nos preparar para elas. Mas parece que todo esse esforço, esta qualificação que você busca, não tem dado tanto certo. Não está seguindo como você planejou. Bate aquela aflição também. Você sufoca. Ansiedade chegou. E você começa a perder o controle das suas emoções. As coisas que têm realmente o valor passam a não ter mais valor. O sentido que você dava de certas coisas da vida, você já não dá mais. A vida começa a entrar em desequilíbrio. Por causa da ansiedade pela produtividade, a frustração bate à porta e você também se sente impotente e incapaz. Você precisa buscar um equilíbrio, irmão. Você que trabalha, você que executa uma atividade, você que é um homem produtivo, uma mulher produtiva, um jovem, você precisa de equilíbrio. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver executando alguma coisa na sua vida, seja na sua aposentadoria ou antes dela, você precisa lembrar que todas as coisas já foram determinadas por Deus. E que Deus está te lapidando agora, na preparação para as coisas futuras. Deus está te forjando. Sabe o que é o forjar? Aquela espada que está sendo feita. Deus está forjando você. Então o sábio observador da vida nos disse nos versos 1 e 8 do capítulo 3 que todas as coisas têm o seu tempo determinado. Há tempo para tudo, irmãos. Porque Deus determinou. E quem não sabe lidar com o dilema da produtividade no trabalho, mesmo o que esteja executando, poderá ter essa concepção que Salomão está dizendo aqui, poderá enxergar o trabalho, a produtividade como uma simples punição de Deus, como uma aflição de Deus, como algo que faz ansiar seu coração. Expectativas deslocadas, queridos, fazem a gente maldizer o discurso do trabalho e fazem a gente dizer que o trabalho é uma opressão, humilhação, sentir-se rebaixado, pensar que estamos atuando num lugar errado e que não temos valorização por ele e que não teremos resultados. Você precisa de equilíbrio. Para você que se sente assim e me ouve esta manhã, quer jogar as coisas para cima, por causa do efeito da ansiedade, talvez você não se sentisse que estivesse ansioso, mas está. Deixe-te apresentar um conselho e um consolo. Lembre-se de José do Egito. Antes de ser governador, ele foi mordomo de Potifar. Antes de galgar uma posição de destaque no império mais poderoso da humanidade na sua época,
ele foi preso injustamente e trabalhou em uma espécie de penitenciária, um trabalho voluntário que não lhe pagava nada. Ele passou muitos anos da sua vida, 1 década e meia praticamente, ali. Mas enquanto ele estivesse servindo ali, ou em outro lugar que ele serviu, como na casa de Potifar, ele sempre colocou Deus em sua frente. Ele sempre sabia que Deus estava governando a sua vida, sua existência. Isso o fazia ter paz e tranquilidade. Ele não se mostrou ansioso com nada. Lembra quando ele revelou o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó? Passou-se ainda muitos anos e ele continuou ali, na cadeia. As coisas não mudaram de uma hora para outra. Mas ele permaneceu sabendo que sua vida seguia os desígnios de Deus. O equilíbrio que você precisa ter é isso. Sua vida segue os desígnios de Deus. Eu não estou lhe dizendo que você vai se tornar um governador como José se tornou. Pode ser que Deus tenha isso para a sua vida. Mas o que lhe requer agora é que você tenha equilíbrio e produza na sua vida sabendo que Deus é soberano e dirige cada ato da sua existência. Sendo que você esteja num trabalho que você ainda não é o que você deseja, ou que os resultados que você espera que chegue não tenham chegado ainda. Coloque Deus à frente. Sirva-o com fidelidade. Não negue os princípios. Deus te honrará. Deus te abençoará. Você precisa de equilíbrio para, na emoção da produtividade, você não sucumbir. Irmão, eu estou dizendo isso porque é uma realidade que nós atravessamos o tempo inteiro. Os jovens são assim, no meio da faculdade. Ou quando estão próximos a entrarem na faculdade. Talvez você teve seu filho ou está com seu filho que ele está ansioso com relação ao que vai se tornar na vida. Qual profissão seguir? Qual o curso que eu vou fazer? O que eu vou escolher? E isso coloca o seu filho em certo desequilíbrio. Você precisa trazê-lo para pensar. E pedir a Deus que o ajude, que o oriente para que ele possa tomar as decisões mais assertivas. O verso 11, o pregador comunica outra inquietação inata nos seres humanos. Eu falei que é a ansiedade pela produtividade, que é a ansiedade pela vida. Agora eu estou falando para vocês, o pregador está nos mostrando, nos fazendo enxergar a produtividade, ou a ansiedade pela eternidade. E ele diz, tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir que as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O sábio mestre, ele diz que Deus fez tudo com formosura ao seu tempo. Ou seja, o Criador trouxe à existência toda a matéria em perfeição, em beleza, inclusive o tempo, o próprio tempo, irmãos, passou a existir pela sua vontade. Os dias passaram a existir pela vontade de Deus. Antes do mundo ser mundo não existia tempo. Claro, tempo é questão do que é cronos, do que é cronológico, é para nós. É só olharmos para a criação. O Criador do tempo, o Criador da vida e das realidades que nós enxergamos, ele fez o tempo surgir quando ele chamou a existência à luz. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Abram, por favor, para eu mostrar isso para vocês. Isso é bem interessante. Ele fez o tempo surgir e tudo surgir em perfeita harmonia. Gênesis 1:3 diz assim, eu vou ler na NVT. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Só que, deixa um parêntese aqui, só que aqui não é a criação do sol. O sol vai ser criado depois. Veja aí qual é o dia, é o terceiro, o quarto, o quinto dia, quando ele faz os luminares, os grandes luminares para governar o dia ou a noite. Aí em Gênesis. Aqui não é o sol. Qual é o dia aí? Hilton, me diz aí. Vê aí rapidinho, quem pode me ajudar. 16 é quarto dia? Pronto, quarto dia. O quarto, filho?
No finalzinho vai dizer, houve tarde, manhã, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. 16, no final, lê aí, por favor, o pastor. Sim, continue, por favor, minha irmã. Obrigado, irmã. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Mas aqui o primeiro dia, ele está chamando a luz à existência. Não é o sol, né? Não são as estrelas. Você vê que as estrelas, o sol, a lua, Deus estendeu no firmamento no quarto dia. Mas no primeiro dia, diz assim no verso 3, para que fosse um jardim. Deus trouxe a realidade e fez tudo surgir para que fosse perfeito. E Ele fez tudo perfeito. O que maculou foi o pecado. O que trouxe desequilíbrio a tudo foi o pecado. O que desequilibrou a alma do homem, que é criatura, que tem lampejo da eternidade, foi o pecado. Traz o desequilíbrio, torna a ansiedade controversa. Deus criou o mundo e o homem, e Ele planejou com formosura, como Salomão disse. Você foi criado perfeitamente, o mundo foi criado perfeitamente. Adão era produtivo, sim, no jardim. Você sabe que antes de pecar, Adão já trabalhava, já produzia. E ele produzia contemplando seu Criador. Toda a tarde, viração do dia, Deus estava com ele. O desequilíbrio, meus irmãos, da vida da produtividade e da ansiedade pela eternidade, no desequilíbrio faz com que as pessoas vivam a vida debaixo do sol sem se encontrar com seu Criador diariamente. Isso se perdeu quando o homem pecou. Isso corrompeu o nosso coração e coloca tudo em desordem. Hoje a tua vida é um jardim debaixo do sol. Hoje tudo é perfeito que você vive debaixo do sol. Não, não é. Nós temos dias, como eu falei, e como Salomão disse, que a gente chora. Dias que a gente planta, dias que a gente tem que arrancar. Dias que se mata, dias que se vive. Tudo isso acontecendo debaixo do sol, meu querido irmão. Mas o que não pode faltar, mesmo com a corrupção que o mundo sofreu pelo pecado e pela queda, é o seu encontro com Deus diariamente. Isso traz equilíbrio para a sua vida. Isso faz este mundo tão sinuoso. Em um momento que você para ver Deus e para estar com Deus, faz dele um jardim para você. O momento em que você está com Deus. Então o pregador diz, também Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ele está comunicando aqui também nossa finitude. Deus é eterno, é perfeito. Ele é santo e imutável. Nós é que caímos, nós é que mudamos, nós é que desfiguramos, nós é que nos corrompemos e mudamos as nossas satisfações. Nós devemos levar as nossas satisfações de volta para Deus, de volta para o lugar certo, colocar as nossas ansiedades no lugar certo e não no lugar transitório. Colocar as nossas inquietações em Deus. Procurar nossa satisfação no Senhor, não na vida debaixo do sol. Não procurar o fim pragmático, lembra? De uma vida debaixo do sol. Neste frenesi que você vive, que eu vivo, não nos damos conta e não percebemos que estamos completamente insatisfeitos, que está faltando prazer e que os prazeres e os lucros transitórios e terrestres não irão satisfazer a nossa alma. No final é vapor, irmão. Inerentemente, o homem, você que me ouve aqui esta manhã, inerentemente nós queremos que as coisas boas das nossas vidas nunca acabem. Né, Clarinha? Aquele bom emprego que nos dá toda aquela condição de poder dar tudo o que nós queremos entregar aos nossos filhos, às nossas esposas ou vice-versa. A gente quer que isso nunca passe, nunca acabe. A gente pensa que essas coisas são eternas, mas irmãos, são transitórias. As coisas debaixo dessa vida e debaixo do sol geralmente passam. Os tempos áureos da sua vida passam, como a sua força passa. E o pregador disse lá no versículo 15, olha o versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi.
Deus renova o que já se passou. Ou seja, as coisas passam realmente na vida. A gente não pode ficar com esse sentimento de nostalgia, querendo que tudo que passou volte. As coisas passam na vida. Nossos anseios e insatisfações precisam ser reconduzidos para Deus, precisam ser dirigidos para aquele que está acima do sol. E é isso que Salomão nos propõe. Vocês agora vão precisar fazer um esforço um pouquinho, viu? Para me entender, porque a chuva está concorrendo com minha voz. Mas por favor, há tempo para tudo, há tempo para chover também, para ouvir com meia chuva. E há tempo de pregar no meio da chuva também. Louvado seja Deus que a gente tem um teto aqui, né? Então, quando Deus criou você, meu irmão e minha irmã, e colocou o senso de eternidade no seu coração, foi para que você ansiasse pelos valores eternos. Foi para que você tivesse contemplação e prazer nos traços divinos da criação. Foi para isso que Deus colocou o sentimento de eternidade no coração de cada um de nós aqui. Para contemplarmos a Deus, a sua presença e seus traços divinos em cada passo da nossa vida, em cada parte de nossos dias. Mas o fato do pecado ter maculado nossa vida e existência, esse sentido se perde. E o texto diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este quem o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Ou seja, você vive e apesar de viver, sua expectativa natural, você olha a criação, pensa no Criador e não consegue vislumbrar ou não consegue ver todo o esplendor da perfeição do Criador que Ele deixou em sua perfeita obra ou nas suas perfeitas obras e em perfeita harmonia, por causa do desequilíbrio das emoções. Não podemos, irmãos, ver o futuro ou contemplar o futuro sem que antes contemplemos aquele que está acima do sol. Veja o verso 12 e o verso 13 agora. No verso 12 e 13, Salomão apresenta a compreensão e aspirações salutar da vida, acerca da produtividade, do resultado do trabalho das nossas mãos. É como se Salomão estivesse agora aqui abrindo para nós uma janela, sabe? Uma janela para que você pudesse espiar ou você pudesse ver e contemplar o paraíso. Vamos ver verso 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem que gozar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. Isso aqui é uma grande bênção, né? A primeira visão ou a primeira perspectiva parece bem sombria. E agora parece que ele abre a janela para o jardim. A gente precisa abrir janelas, irmãos, para enxergar a vida com a ótica do céu. Ser feliz e desfrutar o bem enquanto nós vivemos são metas dignas para uma vida de quem contempla a Deus, de quem contempla a Deus debaixo do sol. A expressão que Salomão usa aqui, regozijar-se e levar a vida regalada, não é viver se vangloriando ou viver colocando-se maior. Não é isso não. É viver a tua vida bem. É isso que Salomão quer que a sua audiência tenha no coração. Você pode viver bem, você pode viver equilibrado, você pode viver feliz, você pode viver essa sua vida satisfeito, se agradando em Deus. Você pode também prestar generosidade, você também pode viver partilhando da prosperidade que o Senhor dá a você, que dá a partir das produtividades, do trabalho, daquilo que você exerce, daquilo que você executa, daquilo que Deus confiou e entregou. É também considerar que a vida, nesta vida, Deus nos dá, desde as coisas mais elementares, meus irmãos, como o comer e o beber, como também
aquilo que chamamos de graça comum, e Ele concede também para nós outras bênçãos e outras dádivas de outras ordens que vão mostrando a graça do Criador e abrindo janelas para o jardim de Deus para as nossas vidas. Para que nós contemplemos cada dia os lampejos de Deus, da sua eternidade, dos seus traços perfeitos da nossa vida, e aí a nossa alma fique satisfeita e aí a gente fique em paz. Abra as janelas, irmãos, da vida para contemplar a Deus. Olhe para as janelas da vida, contemplando o jardim de Deus, como Adão contemplava quando ele estava naquele jardim perfeito. Olhe para os céus, contemple o seu Criador e clame a Ele para que dirija a sua vida em equilíbrio. O verso 14, o sábio rei, ele vai observar agora, dizer que as obras de Deus são vistas em seu determinado tempo e um propósito específico. Veja o que ele diz. Verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Então, o pregador está dizendo aqui, tudo que Deus faz. O que traz à nossa mente aqui, ou que tem que chamar a gente a uma atenção, que às vezes passa despercebido no texto. Deus é um Deus de produtividade, irmãos. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que está executando. Deus não é um Deus estático. Deus está fazendo alguma coisa, sempre. Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Apesar de Ele ter escrito toda a história, não significa que Ele escreveu, sentou no seu trono e deixou as coisas acontecerem ao seu bel prazer. Deus não é o Deus do deísmo, ou seja, aquele Deus relojoeiro que dá corda no universo e deixa o universo acontecer à sua própria sorte, deixa a sua vida rolar ao seu próprio tempo. Não, Deus intervém no tempo e na história, Ele intervém na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida, e é isso que o pregador está nos dizendo. Nosso Deus, Ele transcende a temporalidade, Ele é emanente, e Ele está trabalhando e realizando suas obras. Ele está sustentando o mundo, Ele está sustentando a sua vida. Deus não está sustentando apenas os astros celestes, Ele sustenta a nossa vida. Nós temos mais valor do que o sol e as estrelas. Você vale mais do que tudo isso. E Deus trabalha em favor da sua vida. Deus está fazendo, irmãos. E o que Ele está fazendo, e há uma obra que Ele está construindo em nós, que durará para sempre. Que é olhar para Cristo, olhar para o nosso Messias, ser parecido com Jesus. Esta obra que Ele está fazendo, sim, durará para sempre. Você, enquanto vive esta vida debaixo do sol, que se encontra com Deus, onde Deus lhe dá santo equilíbrio, onde você vai se parecendo com Cristo, essa obra, irmãos, que Deus está fazendo por meio do Evangelho, por meio do contato que você tem com as Escrituras, do desenvolvimento da fé, Deus está trabalhando e formando o caráter de Cristo em você. Esta obra durará para sempre. Deus reunirá seus filhos, todos que parecem com Cristo, para a eternidade. Esta obra nunca terá fim. Nós abandonaremos esta vida transitória, esta vida corrompida, e nos aconteceremos na eternidade parecidos com Jesus. Uma obra eterna que Deus está fazendo desde aqui. Esta obra não terminará nunca. Deus está forjando a sua vida, está trabalhando em você. Deus está trabalhando. Deus não é um Deus estático. Você crê nisso? Então isso também para você é um consolo, apesar de você olhar para você e ficar ansioso, porque às vezes você não encontrou ainda a perfeição, você ainda se vê pecador, você ainda se vê com muitas limitações. Eu lhe digo, meu irmão amado, meu filho, minha ovelhinha, Deus está trabalhando, está te forjando. Vai chegar a hora que você vai superar isso, porque Deus está trabalhando, não é pelo que você faz, não é pelo que você quer. Deus está transformando o seu caráter, está mudando a sua vida, e esta obra dura para sempre. Independente de quantos anos de crente você tem debaixo deste sol, Deus está trabalhando. Você ainda precisa muito, você ainda precisa crescer muito, eu preciso crescer muito. Nós ainda precisamos muito da imagem de Cristo em nós, irmãos. Essa produtividade de Deus, Deus está produzindo o caráter do seu Filho em nós.
A cada dia nós levantamos mais parecidos com Jesus, porque o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, mudando as nossas afeições, transformando os nossos sentimentos. E mesmo quando você se vê, como eu disse, às vezes angustiado por causa daquela prisão, ou por causa daquilo que lhe faz cair em certas circunstâncias da vida, o fato de você se angustiar já é a obra de Deus lhe movendo a mudar. Deus está trabalhando, irmãos. Ele está ali aperfeiçoando. Então, às vezes, passa desapercebido isso aqui. E eu sei que tudo Deus faz, o texto ainda diz, durará para sempre. E há outros aspectos que Deus faz, que não é uma questão infinita. A palavra aqui que Salomão usa para a eternidade, foi traduzida na área como eternidade, mas a NVT traduziu melhor. A NVT diz assim, sei que tudo que Deus faz é definitivo. Então essa palavra aí fala a eternidade e fala também de coisas que Deus define aqui. Essa tradução harmoniza muito bem com a nossa contextualização de vida. Salomão está buscando dizer que Deus faz as suas obras claramente e visivelmente a todo mundo. Você consegue ler as obras que Deus está fazendo. Você consegue ver, e Deus faz muito clara e definida. Você consegue perceber ao longo do tempo, seja no seu passado, no seu presente aqui e no futuro amanhã. Deus definiu coisas lá atrás, define coisas aqui, continuará definindo coisas na sua vida para que você veja com clareza a sua mão, seus traços. E aí ele vai dizer, a partir disso, nada lhe pode acrescentar e lhe tirar. O que é isso? Porque Deus é perfeito. O que Ele fez lá atrás, Ele fez com perfeição. O que Ele está fazendo agora, Ele está fazendo perfeitamente. O que Ele vai fazer amanhã também é perfeito. Ninguém pode acrescentar ou mudar. Irmão, mesmo que seja aquelas experiências mais amargas, tem o seu fim para o seu crescimento. Deus é perfeito. Isto Ele faz para que os homens temam. Este é o propósito. Para que você enxergue e teme a Deus. Nós precisamos viver a nossa vida debaixo do sol, se maravilhando com as obras de Deus, mas vivendo espantado pelo grandioso Deus que nós temos, pela sua magnificência. Nosso Deus é grande e nós devemos temê-lo. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 4 ao versículo 5. Abram, por favor. O propósito de Deus é que você o tema nessa vida. Aqui fala de respeito, fala de admiração, mas fala também de você temer a Deus. Ter medo de Deus é necessário também, meus irmãos. Lucas diz, olha, meus amigos, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Estou lendo na NVT. Depois disso, nada mais podem fazer. Mas eu lhes direi a quem você deve temer. Temam a Deus, que tem poder de matar e lançar no inferno o corpo. Sim, a esses que você deve temer. Nós devemos temer a Deus. E Salomão, em Provérbios 28, 14, disse, feliz aquele que sempre teme ao Senhor, mas aquele que endurece o seu coração cairá em desgraça. Então temam a Deus. Temam a Deus na vida. Temam a Deus nas expectativas que vocês têm. Meus amados irmãos, o propósito de nossa vida e existência está em temer a Deus. Este é o fundamento que deve se fazer presente. Isso prova que nós amamos a Ele. E no verso 15 ele vai terminar dizendo que não há motivos para andarmos ansiosos na vida, seja na produtividade, pela ansiedade da eternidade, porque Deus é poderoso para fazer retornar às nossas vidas as coisas que passaram. Deus sempre está movendo e renovando as coisas. Olha o que ele diz: o que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus renova o que se passou. Lembra de um dos sermões que eu falei para você, que a vida é cíclica, sempre volta, sempre com uma nova roupagem? Deus se ocupa em fazer assim também, meus irmãos.
Essas coisas sempre vão voltar, a vida sempre vai voltar algumas coisas para você. Quando elas voltarem, quando Deus permitir que elas voltem para vocês, ou fazer acontecer essas coisas, que elas te encontrem equilibrado, em santo equilíbrio. Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, na vida debaixo do sol, atravessamos inúmeros desafios e ansiedades na produtividade, Senhor. Muitas vezes nós machucamos, ferimos, não compreendemos muito bem as Tuas obras. Precisamos de equilíbrio, Senhor, urgente. Nos ajude. Também, Senhor, a ansiedade que temos pela eternidade deve ser por contemplar ao Senhor e nos deleitarmos eternamente em Ti. Há uma obra que o Senhor está fazendo em nossa vida, que é o caráter do Teu Filho. Esta sim é a obra eterna. Nós não podemos deixar que as outras coisas efêmeras se tornem como algo pragmático em nossa vida. Pragmatismo é viver com Cristo. Isso sim, tem o seu fim em si mesmo. As outras coisas são transitórias, Deus. Ajuda, eu lhe peço, ao meu irmão que se encontra aflito, angustiado, ansioso, e por meio dessas coisas, luta contra a produtividade, em se tornar alguém, tem levado seu coração a afogar. Ó Deus, dá o santo equilíbrio, dá a sensatez, meu Pai. Permita que ele entenda que verdadeiro valor está em abrir as janelas da vida para o paraíso e contemplar a Cristo em tudo que se faz. Dá-lhe o consolo, Senhor. Dá-lhe a paz de espírito que ele precisa. Ao estudante, ao trabalhador, aquele que está desempregado. Ó Deus, nos socorre no nome de Cristo. E nos prepare, Senhor, para a vida, para que quando as coisas voltarem, nós estejamos equilibrados, sensatos, para tomarmos as decisões mais certas. É no nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém.